Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Lembrando que a gente está estudando geometria espacial, né? Algumas figuras espaciais. Já estudamos aqui o cilindro, tá? Já estudamos o cone e hoje a gente vai dar continuidade falando de tronco de cone. Certo? Para quem não acompanhou as aulas, vão lá na plataforma, no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias, assistam os vídeos sobre esses assuntos para vocês ficarem atualizados. Beleza? Hoje a gente vai falar especificamente do tronco de cone, tá? Falamos de cone e hoje vamos falar de tronco de cone. Pessoal, o que é um tronco de cone? Então vem comigo aqui. Primeiro vamos definir aqui o que é um tronco de cone, né? Nós estudamos aqui essa figura, tá? Que é o cone, onde você tem uma base circular, né? E você pega segmentos, né? Desse círculo e converge a um ponto só chamado de vértice. Então a junção dessas retas vão formar aqui um cone, tá? Veja só, como é que é formado então um tronco de cone, tá? Para que eu possa formar um tronco de cone, galera, eu tenho que pegar aqui um plano, ó. Você tem aqui um plano alfa, né? Paralelo a essa base, certo? E passar sobre esse cone. É como se você tivesse pego uma faca e cortado o cone, certo? Se você fizer isso, cortar esse cone através de um plano, você vai ter um conezinho menor, não é isso? E você vai ter essa outra parte, né? Tá? Se você fazer essa seção no cone, você forma um conezinho menor, certo? E você forma essa outra parte aqui, ó. Certo? Então, essa outra parte que é formada, isso aqui que nós chamamos de tronco de cone. Tá? Esse aqui é um cone equivalente a esse primeiro aqui. Tá? E essa outra aqui é o que nós chamamos de tronco de cone. Tronco de cone. Então, é essa figura aqui que nós vamos estudar hoje. Tá? Uma figura bastante utilizada aí no dia a dia. Então, o tronco de cone, ele possui, no caso, aí, duas bases circulares, né? Você vai ter uma base menor aqui em cima, formada pelo corte do plano, e você tem aqui a sua base original, certo? Então, essa figura aqui que nós chamamos de tronco de cone, certo? Ela é formada, repito, através da divisão ou da seção de um cone feito por um plano paralelo à base. Beleza? Então esse é o elementozinho que a gente vai estudar hoje, né? O que a gente vai ver sobre tronco de cone? Vamos estudar os seus elementos, tá? Vamos estudar como é que se calcula a área da superfície desse cone, desse tronco de cone. Vamos ver como é que se calcula o volume, tá? Vamos também falar de cones equivalentes, beleza? Então é isso que a gente vai falar hoje. De início aqui a gente vai trabalhar os seus elementos, quais são os principais elementos que formam esse tronco de cone, tá? Beleza, como eu falei para vocês, esse tronco de cone vai ser formado por duas bases, tá? Essa aqui é a base maior, que é a base original, base maior, que eu vou representar pelo B maiúsculo, certo? E em cima você tem uma base menor. Uma base menor que eu vou chamar de B minúsculo. Ok? Então são as duas bases circulares, são dois círculos. Você sabe que o círculo tem um raio, né? Então esse segmento que vai do centro a um ponto dessa circunferência é o raio. Então você tem o raio da base maior, que eu vou representar pelo R maiúsculo, tá? Então, quando eu mostrar o R maiúsculo, eu estou falando do raio da base maior, e eu tenho esse R minúsculo aqui, que é o raio da base menor. Raio da base menor. Beleza? Esses elementos são importantes, galera, porque serão eles que vão aparecer nas fórmulas de cálculo de área e cálculo de volume. Tá? Esses elementos que a gente está falando aqui, ok?
Que mais, senhor? Quais são os outros elementos que compõem aí o nosso tronco de cone? Você tem esse segmento aqui, ó, que é esse ladozinho aqui, que ele é chamado de geratriz. Tá? É a geratriz. Certo? Lembrando que a geratriz, ele é também formado pelo cone original, né? A gente viu, por exemplo, que esse segmento que vai desse ponto aqui até o vértice, ele é chamado de geratriz. Quando você corta e forma o tronco de cone, então a geratriz fica sendo o pedaço que vai do círculo menor ao círculo maior. Tá? Então qualquer segmento que vai de um ponto na base menor para o outro ponto na base menor, ele é chamado de geratriz. Esse elemento aqui ele também vai aparecer em algumas fórmulas aí do nosso tronco de cone. Beleza? Então, recapitulando, quais são os elementos principais que vão formar o nosso tronco de cone? A base maior, que é um círculo, né? E aí você tem o R maiúsculo, que é o raio da base maior. Você tem a base menor, que também é uma base circular, de raio Rzinho, né? É o raio da base menor. Você tem também as geratrizes. Tá? Qualquer ponto que você pegar, que vai do círculo menor ao círculo maior, é uma geratriz. E nós temos também a altura, né? Acabei esquecendo de falar da altura, né? A altura ela vai do centro da base menor ao centro da base maior. Quando o tronco de cone é um tronco reto, e na maioria das vezes realmente é um tronco reto, essa altura aqui ela é perpendicular, né? Ela é perpendicular à base. Então, esse H representa a altura do seu tronco de cone. Beleza, turma? Então, esses são os elementos aqui que vão formar o nosso tronco de cone. Okay? Bom, turma, o que a gente vai fazer agora? O principal que a gente estuda em um tronco de cone são as fórmulas que você vai calcular a área, tá? E a fórmula que calcula o volume. Só lembrando, galera, área da superfície, né? Tanto área quanto volume são grandezas que calculam espaço. Tá? Quando eu falo, por exemplo, de área da superfície do tronco de cone, eu estou falando dessa região externa, não é isso? Da parte lateral, das bases, da base maior, da base menor. Tá? E aí você tem a área que vai representar o tamanho dessa superfície externa. Certo? Quando eu falo de volume, tá? O volume já calcula o quê? A parte interna. É o espaço interno. Tá? Se eu quiser encher esse tronco de cone de algum conteúdo, eu preciso saber o seu volume, que é essa região externa. Agora, se eu quero saber, por exemplo, quanto de material eu preciso para confeccionar a parte externa do cone, aí eu preciso calcular a sua área. Então, a maioria dos exercícios, dos problemas que envolvem tronco de cone, ele trata dessa questão de calcular a área e calcular o volume. Beleza? Bom, então como é que eu calculo? A área de um tronco de cone? Olha, o que você vai fazer? Para você calcular a área, você tem que planificar. O que é planificar? É você desmanchar a figura, você botar a figura num plano, porque a área é da superfície. E se você fizer isso com um cone, um tronco de cone, você vai ter um círculo que representa a base maior, você tem outro círculo que representa a base menor, e você tem a área lateral, certo? Você tem a área lateral da figura, tá? Então, se eu quiser saber esse espaço para calcular a área do tronco de cone, eu preciso calcular a área de todas essas regiões, tá? Então, vamos dividir essa área total na área da base maior, na área da base menor, na área lateral, certo? E o somatório desses elementos vão representar a área total do nosso tronco de cone. Veja só, turma, veja bem. Então, vamos lá. Planificamos, desmanchamos aqui o nosso cone, se não tivesse aberto aqui todo o cone, botamos a lateral, colocamos aqui as bases, e aí você tem um círculo que representa essa base maior aqui, ó. Tá? Então, esse círculo aqui é a base maior. Ora, a gente sabe que para calcular a área
de um círculo, você usa a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base maior, chamada de ABzão, vai ser o π vezes o raio elevado ao quadrado. πrzão ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui calcula a área da base menor. Certo? E a área da base menor é um círculo também. A única diferença é que você tem um círculo com raio menor. O círculo superior ele é menor do que o círculo inferior. Certo? Então, eu chamei aqui de Rzinho, ó, aqui meu Rzinho, esse raio desse círculo menor. Então, como é que se calcula a área desse círculo? Vai ser a Bzinho, vai ser π vezes o Rzinho elevado ao quadrado. Certo? Então, essa fórmula aqui, você calcula a área da base menor, essa base superior do cone. Certo, galera? Bom, então você tem agora a minha lateral, né? Se você desmanchar e planificar o nosso tronco de cone, você vai ter uma região dessa forma, né? Que é tipo um setor circular, tá? Para calcular a área lateral, existe uma demonstração, essa demonstração ela é longa, né? E como a nossa aula é muito curta, não tem como eu demonstrar de onde veio essa fórmula. Mas quem tem curiosidade disso, pega um livro, assiste um outro vídeo, que você tem a demonstração dessa fórmula aqui. Essa área lateral, ela é calculada pela fórmula π multiplicado pela geratriz vezes a soma dos dois raios. Soma dos dois raios. Certo? Então, para você calcular a área lateral, é o π vezes a geratriz, tá? Multiplicado pelo somatório dos raios. Raio do círculo maior mais o raio do círculo menor. Certo, galera? Então, você calculou por partes, né? Não existe uma fórmula geral para calcular a área total, tá? Então, se eu desejar calcular toda a área da superfície externa do meu cone, tá? Eu vou chamar aqui de AT. Então, você vai ter que essa área total vai ser igual à área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Certo? Então, para que eu possa calcular toda a área da superfície externa do meu tronco de cone, eu preciso fazer o somatório aqui das minhas áreas. Beleza? Então, entendido como é que você calcula a área da superfície externa de um tronco de cone, a área da base maior, que é π vezes Rzão ao quadrado, que é o raio da base maior, somado com a área da base menor, que é o mesmo π, só que multiplicado por Rzinho ao quadrado. Esse Rzinho é o raio dessa base aqui de cima, que é um círculo menor, somado com a área lateral, né, que é igual a π vezes a geratriz, que multiplica R mais Rzinho, raio do círculo maior, mais raio do círculo menor. Então, uma fórmula aí que entra a questão da geratriz, né? Então, muitos problemas a gente precisa calcular a geratriz aí do meu tronco de cone. Beleza, galera? Então, beleza. Área, certo? Tá ok. Agora, a gente vai mostrar para vocês uma fórmula para calcular o volume, tá? O volume de um tronco de cone, né? Só lembrando volume quando eu quero saber quanto de espaço tem na minha região interna, quantos metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Posso até calcular capacidade pelo volume, nós já vimos exercícios assim, e aí você vai calcular quanto é o espaço dessa região interna. Ora, então o volume do cone, ou do tronco de cone, vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. π multiplicado pela altura sobre 3, multiplicado Rzão ao quadrado, que é o raio do círculo maior, mais o raio do círculo maior vezes o raio do círculo menor, mais o raio do círculo menor ao quadrado. Certo? Então, perceba que todos esses elementos que eu coloquei aqui vão estar nas fórmulas aí de calcular área e
volume de um cone, no caso aí do nosso tronco de cone. Beleza, turma? Então, entendido como é a fórmula, perceba que o π está presente em todas as fórmulas, né? P é um númerozinho bastante importante na matemática, certo? Então, você tem essa fórmula para calcular o volume. Galera, para finalizar a nossa aula sobre tronco de cone, a gente vai falar de cones equivalentes, tá? O que são cones equivalentes? Veja bem, são cones que possuem medidas proporcionais, tá? Olha só, se como você cortou aqui esse cone, tá? Para formar o tronco de cone, você tem um cone menor e você tem um cone maior. Estou falando dos dois cones. Como a gente está falando de tronco, e é assim que a gente obtém o tronco de cone, mas quando você faz esse processo, você tem dois cones. Você vai ter um cone menorzinho e esse cone inteiro, né? Então, esses dois cones, eles são equivalentes, tá? Eles são equivalentes. Então, existem algumas relações entre essas medidas. Por exemplo, aqui eu tenho esse H minúsculo, né, que é a altura do cone menor, e esse H maiúsculo aqui. Se eu fizer uma razão entre essas medidas, vamos chamar de medidas lineares, a razão entre eles vai dar sempre uma constante. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Que se eu dividir o H do cone maior pela altura do cone maior, ou se eu dividir a geratriz do cone maior pela geratriz do cone maior, ou se eu dividir os seus raios, o raio menor sobre o raio maior, essa divisão vai dar sempre um valor constante, um valor K constante. Tá? Então, nesse caso que a gente fala que as medidas lineares, a razão entre elas tem o mesmo valor. Se isso acontecer, esses dois cones aqui, eles são equivalentes. Tá? Agora, se eu fizer, por exemplo, vou chamar aqui de S1 a área da base menor, e vou chamar de S2 a área da base desse cone maior, certo? Existe também uma relação entre essas duas áreas, tá? Se eu fazer a divisão desse valor da área da base do círculo menor com a área do maior, essa divisão aqui vai ser igual a K elevado ao quadrado. Só por que elevado ao quadrado? Porque a área já não é uma medida linear. Né? Você calcular a área, você precisa de duas dimensões. Certo? Então, se eu dividir a área desse cone menor pela área do cone maior, vai dar uma constante, um valor constante elevado ao quadrado. Certo? E uma outra relação, se eu for calcular o volume, vou chamar isso aqui de V1, o volume desse cone menor, e vou chamar de V2, o volume do cone maior. Tá? Se eu fizer a mesma coisa, se eu fizer uma divisão, certo, entre V1 sobre V2, essa divisão vai ser igual ao K elevado ao cubo. Certo? Então, recapitulando, as relações lineares, altura, raio e geratriz, vai dar um valor K. A relação entre as áreas vai ser uma constante elevado ao quadrado, certo? Agora, a relação entre os volumes vai dar K elevado ao cubo, porque volume já é uma medida que possui 3 dimensões, tá? Por isso que é o K elevado ao cubo. Certo, galera? Então, essas são as relações que às vezes você tem problemas, né? Trabalhando com cones equivalentes, que ele te dá essas relações aqui. Você precisa dessas relações para encontrar uma medida que você desconhece. Certo? Então, na aula de hoje, nós estudamos o quê? O tronco de cone, né? Aquela figura formada pelo aquele corte que você faz no cone original. Aí você vai formar uma figura que tem uma base circular menor, uma base circular maior. Certo? Estudamos aqui os seus elementos que compõem, vimos aqui as fórmulas que calcula a área da superfície lateral, da área das bases e a área total. Vimos também fórmula para calcular o volume,
né, dessa figura, e também falamos de cônjuges equivalentes. Ok? Então espero que tenha me feito entender. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.